Uma das coisas que você vê vários políticos, especialmente a galera de esquerda, mas não só eles, falando nesse ano eleitoral é uma proposta de uma reforma tributária que taxa menos os pobres e taxa mais os mais ricos. A esquerda falando, vamos taxar os ricos e tudo mais. E o que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar para vocês que isso aí simplesmente não é viável. Você teria um problema de imigração grande, sendo que você já tem um problema de imigração consideravelmente grande. Tem um site muito legal que se chama Visual Capitalist, eles gostam de fazer infográficos, visualizações muito boas de coisas de economia. Aí todo ano eles fazem um gráfico que é a migração de milionários, que é baseado em um estudo de uma empresa que trabalha com isso bem internacional, bem grande e tudo mais, que eles calculam, baseado em histórico e condições, etc., a estimativa de quantas pessoas vão de high net worth individuals, pessoas com patrimônio de $1 milhão ou mais, quantas pessoas desses países vão sair dos países ou entrar nos países. Os números deles costumam estar muito próximos da realidade, então é uma boa estimativa. E a estimativa deles é que em 2022 o Brasil vai perder 2.500 pessoas de high net worth individuals, $1 milhão de patrimônio ou mais. Se você assumir que todas essas pessoas têm $1 milhão de patrimônio e converter para dólar e tudo mais, dá 13 bilhões de reais de patrimônio vazando do Brasil. Isso se você assumir que todo mundo tem $1 milhão. Se você assumir que é um pouquinho mais, sei lá, você pode arredondar para 15 ou 20 bi, alguma coisa assim, mas aí você já está se economizando um número demais. E isso é com o Brasil atual. Imagina se sobem impostos em cima das pessoas com maiores rendas, maiores faturamentos, maiores patrimônios. Qual que seria o efeito disso? E assim, eu trabalho com isso. Ok, quem já é do canal conhece, mas eu sei que esse vídeo pode cair em mãos novas aí. E assim, eu trabalho com isso, eu sou sócio numa empresa chamada SETI e a gente dá consultoria de internacionalização. Então se você é brasileiro, você quer sair do Brasil, você quer ir pagar menos impostos, você quer ir para países mais livres, ou países mais seguros, países com a liberdade de armas, ou de educação, ou de coisas de saúde maior, ou puramente redução de impostos, se você quer ir para países onde você paga 0% de imposto ou alíquotas muito pequenas, contata a gente já atendeu dezenas de pessoas, a gente tem contatos em dezenas de países, por aí acho que a última lista era 70 e porrada países. Na verdade, os que vale realmente a pena são muito menos que isso, mas enfim. A gente analisa a sua vida, analisa a sua renda, analisa tudo que você tem, tudo que você faz, para onde você pode ir, e te dá todo um planejamento de o que você pode fazer, diferentes alternativas, e todos os contatos necessários nesses lugares para você ir para lá. Então assim, eu trabalho com isso, eu atendo essas pessoas aqui, ok? Desses 2.500 que vão sair aqui em 2022, alguns foi a gente. E assim, te dizer, é 2.500 porque tem muita gente aqui, e você pensa assim, pessoa de alto patrimônio? Não. Tem muita gente aqui que não sabe como poderia sair. Tem muita gente aqui, por exemplo, de saúde, que fala, mas eu até queria, mas eu não sei revalidação de diploma e tudo mais, e a gente tem parcerias para fazer isso e tudo mais. Então assim, ainda assim nesse grupo, tem gente que não sabe como sair ou pra onde, ou não tem os contatos e tudo mais, e acaba ficando aqui por meio que, não sabe muito como ser. E isso assim, a gente tá numa linha de patrimônio consideravelmente alta. $1 milhão dá 5 ponto alguma coisa milhões de reais de patrimônio, o que é consideravelmente bastante, ok? Se você baixasse ali um pouco, esse número aqui ia explodir. Esse já é o número de imigração que a gente vai ver no Brasil esse ano, e geralmente a gente está em torno disso, 1.000, 2.000. Esse ano vai ser um pouquinho maior, porque é basicamente o excedente de 2020 e 2021 que não conseguiu sair saindo agora. Mas, assim, já é pesado. E esses indivíduos, eles provavelmente pagam 25% de imposto de renda ou menos. A alíquota topo no Brasil é 27,5%, mas, assim, difícil se você tem uma renda alta, se você tem patrimônio alto, você provavelmente tem empresas, tem alguma coisa assim, então você recebe boa parte por dividendos, ou não recebe parte, só deixa no caixa da empresa, ou faz aquela coisa de comprar carro pela PJ, e daí você pula impostos, esse tipo de coisa. Então assim, a alíquota efetiva que o cara paga em cima da renda dele não é tudo isso, mas vamos dizer os 25%, ok? É isso que esse cara paga realmente. Então, então imagina se isso subisse. Tipo, vamos fazer, de fato, a reforma tributária, vamos carcar imposto nessa galera. Tá, então qual que seria a ideia? A ideia é que a gente vai aliviar imposto dos pobres e tacar nesses caras. Tá, mas peraí, vamos tentar estimar quanto que seria a alíquota para isso. Quanto que esse cara ia acabar pagando de porcentagem em cima
da renda dele. Porque é isso que você teria que fazer, porque imposto em grandes fortunas, em efeito, seria alguma coisa na prática isso aí. E se você não tem como fazer isso em imposto em consumo ou tipo artigos de luxo específicos, ia ter que ser isso aí, ok? Então vamos lá. O Brasil roubou da população 2 trilhões e meio de reais ano passado, ok? Em torno de 2 trilhões e meio. Ok, então vamos pensar um deslocamento pequeno, ok? A gente quer aliviar 100 bilhões de reais de impostos dos pobres, eles para tirar, né, que eles vão pagar, e tentar jogar na galera mais rica, ok? E além disso, o Brasil está esse ano em um déficit de 50 bi e ainda vai ter mais os 50 bi que agora de programa de compra de voto que o Bolsonaro está criando, mais ou menos vai dar uns 50 bi. Então isso daria mais uns 100. Ou você fala, mas digamos que o déficit passe e esses programas não continuam. Tá, mas digamos que entra um governo de esquerda e ele vai querer fazer novas coisas, ok? Então ele vai colocar mais 100 bi de gastos aí. Então você está tirando 100 dos pobres para atacar nos ricos e mais uns 100 extra que pode ser tentar fechar esse déficit ou tudo mais. Então a gente está falando de alguma conta de... No mínimo, se você for querer mover dos pobres para os mais ricos, 100 bilhões. Se você quiser adicionar alguma coisa, 100, 200, ok? Só para a gente ter um geral do número. Aí, então, indo para os números, o que acontece? Se a gente corrigisse a tabela do imposto de renda, o que aconteceria? Só para vocês terem uma noção de o quanto o faturamento do imposto de renda está na parte de baixo. O imposto de renda em 2021 arrecadou aí, quer dizer, roubou em torno de 200 bilhões de reais. Se a defasagem da tabela do imposto de renda fosse retirada, na prática isso isentaria a galera de 4 ou 5 mil reais por mês. Vamos colocar uma linha bem ballpark, porque não importa tanto assim. Qual que seria a queda de arrecadação? 110 bi, mais ou menos. Então está dizendo que os outros 90 vêm da parte de cima. Então, dado que vem... Vamos fazer uma conta bem zoada. Dado que 100 bi vem dessa galera de 4 ou 5 mil para cima, se você fosse subir a alíquota de 27,5% lá de cima do imposto de renda para tirar dessa galera 200 bi a mais, quanto ia ficar essa alíquota? Claro, você não pode só multiplicar por 3, porque você pode falar, se 100 bi vem da galera de 4, 5 mil ali, se a gente multiplica por 3... Não, porque tem a galera mais de cima. E assim, convenhamos que 4, 5 mil reais não é rico, ok? Não é os mais ricos. Você tá falando o quê? Dos 10 mil reais pra cima por mês? 15 mil reais por mês pra cima? 20 mil? É alguma coisa assim, ok. Mas se você fosse carcar nessa galera, vamos tacar uma alíquota muito séria aqui pra desse lugar onde sai, muito grosseiramente falando, esse ponto mais alto aí, 10 pra cima, 50, 100 bi, pra gente tirar mais 200, mais 100, 200, quanto que seria essa alíquota? O que eu quero que você entenda é que, assim, embora seja muito difícil fazer essa conta, não vai ser subir, assim, de 27,5 para 30. Não vai ser subir para 35. Isso aí vai começar com 4. Para você tirar essa grana séria, para você cumprir essa promessa, essa proposta de vamos aliviar dos mais pobres para atacar lá em cima, o tamanho da porrada que você vai ter que dar lá em cima é descomunal. Mas a gente vai fazer essa tributação de dividendos... Cara, de qualquer forma, a gente tá falando de alíquota efetiva. De qualquer forma, a gente tá falando que o tamanho da porrada que vai ter que ser desferida nessa galera não é trivial, ok? Então vamos imaginar que isso joga a nossa carga tributária para 40 e blá. 40 e alguma coisa. Vamos lá, tem uma mapinha aqui na tela que é a tributação na Europa. Ok, Bruna, lembra de colocar aí. Alemanha, 47,5%. Polônia, 36%. Estônia, os famosos 20%. Noruega, 39%. Aqui é 27,5%. Ok? Grã-Bretanha, 45%. Então você joga isso para 40%, você já passou a Noruega, você já passou Polônia. Se começa a ser 40 e alguma coisa, você já está chegando perto de nível Itália. Você já está começando a chegar perto de um nível europeu. 40 e um pouco mais alto, você já está em, assim, Alemanha e Holanda. Nível de tributação. Entregando Brasil. Então, digamos, tá, não, vamos tacar uma alíquota muito séria nos caras lá, 40 e porrada. Tá, por quê? Me explica, por quê que alguém que ganha uma renda mensal dessas, 20 mil reais, que é uma pessoa de uma capacidade de empreender ou de ganhar dinheiro ou produtiva, salvo que seja um funcionário público, mas daí na prática você tem um corte de gastos e, enfim, isso é outra questão. Se essa pessoa está ganhando isso na iniciativa privada, esse cara não precisa estar no Brasil.
E você vai lá e carca uma carga tributária europeia no cara e entrega esse trem que é o Brasil pro cara. Por que que um ser humano sequer desses ficaria aqui? Salvo condições assim, saúde da família, esse tipo de coisa, ele pode ir para vários desses outros países e ter uma renda nominal muito maior, e a porcentagem que ele leva para casa vai ser a mesma, a diferença é que ele ganha um país decente. E não o Brasil, onde não só ele vai pagar isso, mas também vai ter que pagar a saúde, vai ter que pagar seguro de saúde, vai ter que pagar a educação, vai ter que pagar mais um monte de coisa, vai ter que pagar mais um caminhão de imposto no carro dele, nas propriedades dele e tudo mais. Por quê? Então, a própria noção de que você vai tacar uma carga tributária desse nível nesses caras e pegar essa grana é absurda. Eu gostaria de ter essa conta assim. Eu não sei se alguém consegue fazer elas, teria que ter dados da Receita bem finos pra isso, mas digamos que a gente vai tirar 50, 100 ou 150 bi dos mais pobres e tacar na galera que ganha 10 mil ou 15 mil ou 20 mil por mês ou mais, sabe? Tipo, todos esses cenários. Qual é a alíquota que tem que sair no fim das contas para fechar essa conta? Vai dar alguma coisa europeia. Vai dar alguma traulitada muito violenta e esses caras vão olhar para isso e falar, olha, eu já não tava muito afim. Já tem um monte de gente saindo. Agora deu. E esses caras vão ligar para empresas como a minha e a gente vai levar os caras para fora. Agora, qual que é o dano disso no Brasil? Para começar, tributário. Desses caras indo embora. Porque não é só a renda deles que estão indo embora. Porque, por exemplo, como eu falei lá no começo, a gente está perdendo aí 2.500 por ano no Brasil de high net worth individuals. $1 milhão ou mais. Então isso aí é alguma coisa entre, muito grosseiramente falando, 13 a 20 bi de reais de patrimônio por ano. Quantos empregos essa galera ia gerar? Quanta renda essa galera ia gerar? Porque não é só deles. É de tudo que estava embaixo dele que... quer saber? Cansou. Chega, eu vou embora daqui. Qual que é o dano de esse número de pessoas dobrando ou triplicando? Realmente acha que isso aí vai fechar a conta de arrecadação do Estado? Não vai. Então essa noção de que nós vamos tributar os menos os mais pobres e mais os mais ricos, desculpa, não, não fecha essa conta. E depois você tem um outro dano, que é o seguinte, qual que é o dano social disso? Porque boa parte disso aqui são médicos. Boa parte disso aqui são engenheiros, são bons gestores de empresas. Mas vamos ficar, por exemplo, primeiro em médicos. Qual que é o dano que o Brasil toma se a gente tiver... Cara, de novo, joga um número qualquer aí. 2, 5, 8 mil médicos por ano levantando e indo embora. Qual que é o dano disso? Qual que é o dano de... Isso aqui são engenheiros, são inovadores, são empreendedores, são gestores. Qual que é o dano para a competitividade das empresas brasileiras ou da capacidade delas de crescer e de empregar, da qualidade de gestão interna delas? Qual que é o dano causado a isso todos os anos? Você tem 5, 10, 15 mil empreendedores, gestores bons desse nível indo embora do país. Porque isso aí vai afetar a renda das pessoas. E qual que é o dano na capacidade do Brasil de inovar, ou de fazer ciência, ou de minimamente ser relevante? Em algum ponto isso vira um dano em cascata. Em algum ponto isso não é mais recuperável. Em algum ponto isso começa a implodir o próprio país e começa a piorar a nossa situação ao ponto que mesmo quem resolveu ficar e tudo mais fala, não, mas agora não dá mais, cara. Tchau. E não é só o lado tributário que vai motivar essas pessoas, fora as outras coisas de Brasil, porque qual que seria o governo para fazer isso? É um governo de esquerda, e daí você vai ter piora da educação, piora da segurança, piora de várias coisas assim. E você vai ter também um aumento, um retorno muito mais forte daquela mentalidade de que o Brasil tem problemas, sim, o Brasil é um país ruim e pobre e tudo mais, e a culpa é dos ricos, e a culpa é de quem empreende, a culpa é de quem emprega. Se você assinou uma carteira de trabalho, o motivo desse país ser ruim é você. E eu vou pegar os seus filhos com o dinheiro que você pegou, com o dinheiro que você trabalhou para ganhar. Eu vou pegar os seus filhos e eu vou educar eles para eles aprenderem que você é o problema. Você tem certeza que você quer continuar nesse país? Você quer mandar seus filhos para essas universidades? Para eles aprenderem que o grande problema desse país é você? Sério mesmo? Desculpa, cara. Não dá pra levar a sério, sabe? Essa galera vai levantar e vai embora. Então, assim,
Mas Rafael, você tá dizendo então que nós temos que taxar os pobres, então. O que eu tô dizendo é que isso já é o que acontece, porque mesmo nesse ponto você já tem uma imigração considerável do Brasil. A gente já tem um problema bem considerável com isso. Só pergunta pro setor de TI se eles têm facilidade ou não de manter sênior aqui no Brasil. Uma das coisas que atrapalha a nossa competitividade internacional nisso. Agora, o problema é, este país é um país pobre e ferrado. Esse país não tem muito o que oferecer, e esse país tem uma mentalidade institucional e ensinada muitas vezes nas escolas de que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém, de que a gente pode fazer esse tipo de coisa, de que o problema é justamente, realmente, o capitalismo, o empregador, é isso aí que tá errado mesmo, tem que combater esses caras. E é isso que mantém esse país pobre. Enquanto esse país for pobre, mesmo que tenha, vamos taxar os ricos, quais? Pra começo de conversa que já não tem muitos. Segundo que você tá espantando todos eles. E para fazer o quê também? Pra torrar em todas burrice e compra de voto do Estado? Esse país precisa enriquecer. Essa é a solução. Só que ao invés de fazer isso e de falar de reformas e de falar de cortar gastos, de falar de tudo mais, o que você tem é diferentes grupos políticos falando como é que eu vou encontrar um novo culpado e tacar a conta nele. E daí quando esse culpado levanta e vai embora e o negócio capota, eles vão fazer o quê? Não sei. Mas aí, fazer o quê se eles são os culpados por essa revolta de Atlas? E lá vai estar eu com a SETI e várias outras empresas, quando isso acontecer, falando: eu sei, vamos para um lugar que te trata bem, vamos conversar sobre isso, é muito melhor. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.